E não foi só nas redes sociais, toda a imprensa foi obrigada a abandonar a Dark Horse e passar a cobrir a ida de Flávio nos Estados Unidos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Primeiro, modéstia à parte, nesses últimos dias o Flávio Bolsonaro teve a melhor comunicação desde o início da sua campanha. A gente simplesmente conseguiu dominar o debate público, conseguimos gerar conteúdo para a militância, gerar subversão de expectativa na imprensa e nos doidinhos, dominar a discussão na internet com indas e vindas, conseguimos pautar absolutamente toda a imprensa de todas as cores políticas, reabilitamos completamente o Flávio, inclusive dentro dos círculos dos poderosos. Aliás, o Lauro Jardim publicou uma reportagem no Globo dizendo que, passado o choque, empresariado volta a ter Flávio Bolsonaro como candidato preferencial, né? E essa é boa para o pessoal. Aliás, várias que a gente vai ler aqui são boas para o pessoal que... Esse é um recado, esse é o segmento do programa, meio que um recado para o pessoal que se desesperou na semana passada, dizendo que o mercado financeiro tinha desembarcado da campanha do Flávio. Queridos, o rio corre para o mar, como eu sempre digo, né? O que prova também que, além disso, a gente conseguiu superar o momento da crise em relação ao Dark Horse e a má estratégia de comunicação do Flávio naquele momento. Vejam os números que o Eduardo publicou a respeito dos do post dele no Instagram. Até ontem, a nossa foto com o Trump alcançou mais de 11 milhões de pessoas, com mais de 1 milhão de curtidas, 60 mil comentários, 78 mil compartilhamentos. E aqui a parte interessante, que a maior parte dessas pessoas, 61%, sequer são seguidoras do Eduardo. Então, realmente conseguiu-se furar a bolha. Eu digo que a gente faz levantamento aqui, então eu vou compartilhar alguns números do meu levantamento, do levantamento que a gente faz aqui, de monitoramento de redes sociais. De acordo com os números de 26 a 27 de maio, o Flávio Bolsonaro teve 55% de menções positivas em todo o universo, de quase 260 mil menções. Todo o ciclo negativo da semana passada foi revertido pela foto no Salão Oval, eu estou lendo aqui quase que trecho do relatório, que viralizou e rodou o Brasil em milhares de perfis. Em relação à janela da análise anterior, o saldo líquido de crescimento foi de 25 pontos percentuais, ou seja, no dia em que o Flávio postou a foto, em relação às menções negativas versus menções positivas, ele teve um salto líquido de 25 pontos. E não foi só nas redes sociais, toda a imprensa foi obrigada a abandonar a Dark Horse e passar a cobrir a ida de Flávio nos Estados Unidos. Ele teve menções na CNN, no Metrópolis, no Globo, na Jovem Pan, no UOL, no SBT, na Record, na BBC, praticamente na Rede TV, praticamente todos os outros meios de comunicação do país. Quando você pega os números de ontem e hoje, a situação melhorou. 58% de menções positivas para o Flávio na rede social. O que aconteceu, sobretudo, com a confirmação dos encontros com o Marco Rubio e o J.D. Vance ontem. Aliás, as fotos do Rubio e agora do J.D. Vance também estão viralizando e serviram para desmentir muita gente que apostava que a reunião não aconteceria, né? No final das contas, o Flávio saiu de 60% de menções negativas para 58% de menções positivas. A reversão do ciclo de notícias é incrível. E nas últimas semanas eu venho falando, tenham paciência. Nós estamos numa maratona e não numa corrida de 100 metros. O ciclo de notícias muda. Não adianta se emocionar. Não adianta analista emocionado dizendo a campanha do Flávio acabou para sempre. Alguns soltando rojão, né? Porque sempre que a esquerda tenta plantar alguma coisa contra o Flávio, isso vai acontecer. Aí sai hoje a pesquisa Meio Ideia. E a queda do Flávio foi de 3 pontos. Essa pesquisa foi antes desse ciclo positivo, antes das reuniões dos Estados Unidos, antes das fotos virais. Então dá para deixar um bocado de gente com problema psicológico
E essas pessoas com problema psicológico, desequilibradas, que estão em surto, perdem a capacidade de análise objetiva dos fatos. É muita independência, né? Todo mundo é muito independente. É independente e só faz análise merda? Erra tudo que fala? Que bosta de independência é essa? Erra tudo que fala. Tem alguma coisa... Peraí. Se os independentes erram tudo que falam, talvez eles não sejam tão independentes assim. Talvez sejam dependentes, se é que você me entende. Vejam os dados, as pesquisas meio ideia, de novo, antes do ciclo Trump. Segundo a pesquisa meio ideia, Lula tem 46,7% rejeição, enquanto o Flávio, mesmo depois do Dark Horse, 39,8%. É uma diferença de quase 7 pontos em favor do Flávio. Aliás, o Flávio é menos rejeitado do que o Lula, mas é menos rejeitado também do que o Haddad. Então, por que eu tô falando isso? Calma. Eu falei para vocês, calma, vem um ciclo positivo de notícia. E óbvio que essa agenda foi um sucesso e não tem como negar. Todos os veículos de imprensa reconheceram. Todos procuraram uma forma de militar, mas no final das contas tiveram que reconhecer. Ora, vamos tomar aqui... Eu digo hoje que a Globo está num estado mental mais equilibrado do que os tais dos jornalistas independentes. A visita foi tão bem sucedida que o 01 do jornalismo da Globo, o sujeito hoje mais importante, mais alto no jornalismo da Globo é o Merval Pereira. O Merval Pereira publicou um artigo que traz uma análise com mais hombridade do que muita gente na direita. Vejam o que escreveu Merval Pereira, o 01 do jornalismo da Globo. Vou ler aqui. O encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump com certeza dá uma reforçada na imagem dele. Tanto que os petistas estão inventando que a foto dos dois na Casa Branca é de inteligência artificial. Merval, vou te falar um negócio, querido. Pior é que não são os petistas. Pior é que não foram os petistas, cara. Vejam o estado onde a gente está. O Merval acha... Não sei. É que as pessoas se tornaram tão anti-Bolsonaro que talvez já sejam petistas. Continua o Merval Pereira. Não é qualquer pessoa que tem acesso ao presidente americano. Foi uma boa jogada política. Nada fundamental, mas o mantém na disputa, no foco da campanha eleitoral. O caso Vorcaro é o problema sério dele. Se não acontecer nada de novo, pode ser que seja superado, porque uma parte grande dos eleitores se manteve fiel e outros podem voltar. Acredito que, pelo menos por agora, ele neutralizou os efeitos negativos que surgiram inevitavelmente daquela conversa. Foi ruim porque é a voz dele. E também é inexplicável ter ido pessoalmente encontrar Vorcaro depois de ele ter saído da cadeia. Teremos talvez as delações de Vorcaro. E o Merval fala assim, se não acontecer nenhum fato novo, foi neutralizado pela visita nos Estados Unidos. Reconhece o sucesso da agenda e a recuperação do Flávio na corrida eleitoral, coisa que, eu repito, muita gente chiliquenta na direita não quer reconhecer. E não foi só, eu vou pegar aqui só porque eu não tenho como ficar fazendo media watch o tempo inteiro, tá? Mas eu posso pegar, por exemplo, a Júlia do Alibi. Ninguém pode acusar a Júlia, com quem eu me dou muito bem, ninguém pode acusar a Júlia de ser bolsonarista, né? Da Globo News. A Júlia escreveu a coluna dela, o que ela disse sobre a agenda do Flávio nos Estados Unidos. A Júlia é bem anti-Bolsonaro, se eu não deixei claro aqui até agora, tá? Ela postou a foto, bota a foto de novo, postou a foto, ou seja, olha a imagem de novo no Globo, na cara de todo mundo, dizendo, aos trancos e barrancos, Flávio tem conseguido lidar com a sangria envolvendo o pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro. O encontro com Donald Trump não estanca a crise. Mas é inegável, isso é a Júlia que está dizendo, não sou eu, mas é inegável que mais ajuda do que atrapalha. A situação de Flávio também é melhor hoje entre os donos do dinheiro do que era ontem. Depois de reagir mal ao lançamento da candidatura do senador e às conversas com o Vorcaro divulgadas pelo Intercept, a Faria Lima parece pouco a pouco se acomodar novamente ao nome dele como opção do Lula.
Se não aparecer pelo caminho nenhuma... Isso é o medo que todo mundo tem, né? Se não aparecer pelo caminho nenhuma festinha, carona em jatinho ou detalhes sobre financiamento imobiliário em Brasília e no Texas, a tendência, diz a Júlia Joalib, é a retomada da situação pré-crise. A retomada da situação pré-crise. Diz a Júlia Joalib. E aqui você já vê uma carga maior no texto, né, ideológica, que ela fala que foi bom, mas traz de volta os assuntos negativos para ver se a reportagem não fica assim tão positiva para o Flávio. Mas, de toda forma, é mais uma pessoa grande da Globo reconhecendo que a coisa foi positiva. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.